Olá, boa noite. Vamos ver se entra alguém aí. Estamos iniciando aqui mais um programa Família na Verdade. Família na Verdade. Duas pessoas aí, eu não consigo ver seus nomes. Não dá pra ver aqui. Compartilhar vídeo ao vivo. Não dá pra ver, 3 pessoas. Eu vou iniciar já. Mais um programa Família na Verdade. Estarei falando hoje sobre a morte da família. Aí peço que você compartilhe para que essa mensagem chegue o mais longe possível. Depois que terminar, eu vou publicar esse vídeo na página no Facebook Família na Verdade e também vou publicar no meu canal do YouTube Família na Verdade. Lembrando, pessoal, que esse programa é um oferecimento da Norte Contabilidade, né, com atendimento aí personalizado. A Norte Contabilidade atende aí no segmento de contratos, confecção de contrato, abertura e encerramento de empresas, serviços de RH. É também um ponto de atendimento para emissão do certificado digital, imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica. Então, você precisando aí da Norte Contabilidade, você pode entrar em contato lá na Norte Contabilidade com o Guilherme. Aí pelo Facebook você consegue falar ali com a Norte Contabilidade, tá bom? Então, é uma empresa séria, o Guilherme é uma pessoa muito especial e atende muito bem a todos que lá procuram os seus serviços. E ele nos apoia aqui nesse trabalho do programa Família na Verdade. Tá bom, queridos? Então, um grande abraço aí a todos vocês e ao Guilherme da Norte Contabilidade. Ô, Sueli Terezinha, um grande abraço, querida. Que Deus te abençoe. Queridos, eu quero ler a palavra em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 9 a seguir. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a seguir. Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, versículo 10. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. Odair Passetti, um grande abraço. Nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então é baseado nesse texto aqui que eu quero falar um pouco sobre a morte da família, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre a morte da família. Eu não vou me demorar, vai ser rápido o programa, uns 20 a 30 minutos aí no máximo, tá bom? Mas eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Elza, um grande abraço, querida. Boa noite, a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida. Tá bom, Elza?
Então compartilhe aí, queridos, para que essa mensagem chegue o mais longe possível. Então vamos lá. Por que eu coloquei aí a morte da família? Porque infelizmente, queridos, a família está morrendo. Famílias estão morrendo. E quando morre uma família, morre sonhos, morre projetos, morre planos e principalmente morre o propósito de Deus para a família. A família está sendo drasticamente atacada de uma forma assombrosa. E esses textos que eu li aqui, ele diz o seguinte, que os injustos não vão herdar o reino de Deus. Quem são as pessoas injustas? São as pessoas que praticam e vivem na prática da injustiça. O que é injustiça? Injustiça é quando nós deixamos de cumprir a vontade de Deus. Seja para qual área da vida for. Se você deixa de cumprir a vontade de Deus, você está praticando uma injustiça. A injustiça é quando eu deixo de fazer aquilo que eu devo fazer. Paz do Senhor, Su. Que Deus te abençoe, querida. Um grande abraço. A injustiça é um dos grandes males, né, que nós cometemos. Isso acontece dentro das famílias. Muitas vezes nós somos injustos. Muitas vezes nós praticamos a injustiça dentro da nossa casa. Quando nós não damos a atenção devida ao nosso cônjuge, aos nossos filhos. Quando nós... Filha, agora não, né? Agora não. Fazer barulho aí agora não, por favor. Tá? Você está vendo que o pai está apresentando aqui e aí você está fazendo barulho. Está errado. Então, queridos, a injustiça é algo que acontece na nossa vida. Acontece dentro das famílias. E Paulo começa aqui com uma pergunta. Não sabeis vocês que os injustos não vão entrar no céu? Não vão entrar no céu. Não vão herdar o reino de Deus. Não vão desfrutar do reino de Deus aqueles que praticam a injustiça. E aí ele começa. Não erreis. Né? Por que ele está falando não erreis? Porque a gente erra. E ele está dizendo, não erreis. Nem os devassos. Quanta devassidão. Anderson, um grande abraço, querido. Que Deus te abençoe. Quanta devassidão em nossa sociedade. Quanta devassidão dentro da família, dentro do casamento. Quanta falta de pudor. E tudo isso, querido, começa dentro de uma família disfuncional, de uma família que não funciona, onde o pai não cumpre o seu papel, onde a mãe não cumpre o seu papel, muitas das vezes, e os filhos perdem a referência. E quando os filhos perdem a referência dentro de casa, lá fora eles vão ter uma referência. E geralmente, a referência que eles terão lá fora é uma referência maligna. Geralmente. Porque quando um pai falha em ser pai e uma mãe falha em ser mãe, o inimigo prepara lá na rua
alguém para adotar, às vezes emocionalmente, espiritualmente, o seu filho. Quando um pai e uma mãe falham, levam uma vida de devassidão, eles vão atrair sobre a vida dos filhos esta devassidão. E ali diz, nem os idólatras, nem os adúlteros. Eu quero me apegar mais nesses versículos de comportamento moral. Mãe, um grande abraço, mãe, Deus abençoe. Nesses versículos que falam especificamente com o comportamento moral. Eu não vou pegar aqui e falar da idolatria, tá? Também não entrarão no céu os idólatras, não vão herdar o reino de Deus, os idólatras. O que é a idolatria? Quando você atribui a sua vida, o seu culto, a sua energia a alguém que não é Deus, né? Quando você entrega parte da sua vida a alguém que não é Deus, mais do que a Deus, isso é idolatria. Isso é idolatria. E aí ele fala ali, nem os adúlteros. Os adúlteros. Quantas famílias estão sendo destruídas e foram destruídas? Quem sabe na tua casa você tem visto isso, na tua família. Famílias que foram destruídas por causa do adultério, da prática do adultério. Isso traz uma série de consequências para a família, para os filhos. Eu tenho aí no meu canal vários vídeos que eu falo sobre as consequências do adultério. E ali as pessoas comentam as suas experiências, as suas situações, elas expõem ali a sua dor, o seu problema. E olha, querido, problemas seríssimos. Pessoas com problemas seríssimos. Problemas estupendos. E as pessoas sofrendo, as suas famílias sofrendo, filhos que ficam depressivos porque os pais se separaram, porque houve ali uma ruptura muito grande entre a família e aí os filhos se separam dos pais. O filho fica com um ou fica com outro e às vezes no meio daquela confusão, daquela guerra entre o homem e a mulher, e as crianças vão sofrendo toda aquela carga emocional e espiritual e trazem consequências sérias. Mulheres que são filhas do divórcio, mulheres que experimentaram e viram os seus pais se divorciarem, elas terão muita dificuldade em confiar em um homem se o pai traiu a mãe. E elas vão levar isso para os relacionamentos delas. Ao mesmo tempo que elas querem ter uma família, elas não vão conseguir confiar em um homem. Então elas já levam toda aquela carga emocional negativa, aquela visão distorcida do que é ser um homem. Porque ela via que era o pai, era a referência dela. E aí isso vai gerar uma série de consequências na vida dela. E ela não vai conseguir se relacionar, ela não vai conseguir confiar, ela já entra no relacionamento, no casamento, já toda espinhosa, toda armada, entende? Qualquer coisa vira briga, vira guerra dentro de casa. Porque ela muitas vezes viu o pai ter um relacionamento abusivo com a mãe, abusando da mãe, tratando mal, traindo, maltratando, às vezes agredindo verbalmente, agredindo fisicamente. E aí ela tenta ir para um relacionamento, e aí ela já leva aquela mentalidade, ela já vai com essa carga, com essa bagagem. E aí às vezes o marido é até uma pessoa boa para ela, mas ela está sempre armada e tentando controlar a situação, tentando controlar o relacionamento. Entende? Ela não se entrega,
ela não se abre, ela não age com verdade. E muitas das vezes, pessoas que vêm desse tipo de relacionamento, elas acabam fazendo a mesma coisa que elas abominavam e que viram os pais fazerem. Dado o poder psicológico, emocional e espiritual que existe quando um filho é gerado dentro de uma família assim, onde tem adultério. É muito comum você ver os pais se divorciaram, os filhos casam, se divorciam, né? Os irmãos casam, se divorciam. Aí os filhos dos filhos casam, se divorciam. Você vê aquela repetição da mesma coisa. É um sinal que essa família está desajustada, está destruída. Está destruída. Por isso eu coloquei o texto aí, o tema, como a morte da família. Então o texto diz aqui, nem os adúlteros não vão herdar o reino de Deus. Não adianta a gente se enganar. O Senhor veio para perdoar o nosso pecado, mas o nosso pecado só vai ser perdoado quando a gente confessa, quando a gente se arrepende, nunca mais faz, e a gente muda o nosso rumo, o nosso destino, a nossa mente, a nossa conduta. Não adianta achar que está em adultério, está traindo a esposa, está traindo o marido. Ai, Deus vai te ouvir, Deus vai agir na tua vida. Não vai. É o demônio que está agindo. Aí, às vezes, acha que a amante ou o amante é a melhor coisa do mundo. Não é. É o demônio que está te enganando. O demônio está te enganando. A hora que você for morar lá com ele, você vai ver. A tua vida vai virar um inferno. Os demônios vão pintar e bordar e vão sapatear em cima dos dois. Dos dois. Parece, né, que é a melhor coisa do mundo. A pessoa acha que é a melhor coisa. Não é. Você vai viver um inferno. Você vai sofrer. Vai sofrer. Depois diz ali, nem os efeminados. Por que adúlteros efeminados? Olha só que interessante. Por que nós estamos vivendo numa geração onde tem muito esse comportamento, esse pecado? O negócio se alastrou, né? Esse comportamento homossexual, né? Alastrou. Por que alastrou? Isso é resultado da morte da família. Pais adúlteros abrem brechas espirituais para que demônios e espíritos de perversão sexual ataquem os seus filhos. Ou seus filhos vão ser pessoas que vão ter sexo muito precoce na adolescência, pornografia e muitos homossexualidade. E os seus filhos serão atacados por esses espíritos quando esse pecado de adultério existe na vida do casal. Entendeu? Quando existe essa prática. Vamos supor que o homem está traindo a mulher não sabe, ele tem uma amante. E aí ele gera um filho com a esposa. Aí o filho começa a crescer, ele começa a perceber que aquela criança tem um comportamento meio diferente, meio estranho. Daqui a pouco ele percebe que o filho dele é um homossexual, é um gay. É efeminado. E aí ele fica todo machão, né? Porque não é meu filho, porque daí quer bater. Quando na verdade o filho recebeu essa influência maligna desse espírito de perversão sexual, de devassidão, por causa do próprio pai que adulterou, que dormiu com mulheres lá fora, quem sabe mulheres lésbicas, né? Muitas vezes eles vão para os prostíbulos, tem relação com a prostituta tem relação com todo mundo, com o homem, com a mulher, com todo mundo. E esse espírito de perversão, quando ele vai ter relação com a sua esposa,
e gera a criança recebe essa influência espiritual. E aí a criança nasce, não sabe por que desde pequenininha já começa a ter atração por uma pessoa do mesmo sexo que o dela, tanto o menino quanto a menina, indiferente. E aí entra naquele conflito, aí entra na adolescência, aí o pai não entende, aí o pai trata mal, porque ele acha que o filho, né, não é homem e tal, e que ele não aceita ter um filho gay. Mas o filho é resultado da vida moral e espiritual que esse pai tem. Ou a mãe. Entende? Entende? Pode acontecer também de ser a mulher. Ela está traindo o marido, tendo relação sexual com outros homens. E esses homens ela nem sabe com quem eles se relacionaram. É a mesma coisa. E aí ela recebe a semente do homem, do marido, está contaminado, está cheio de espíritos de perversão, o corpo da pessoa está endemoniado. E aí gera uma criança com distúrbios espirituais e emocionais. E aí querem atacar essas pessoas, querem tratá-las mal. Mas elas são apenas fruto de uma árvore que está dando mau fruto, de uma árvore má. Jesus disse: a árvore boa produz bom fruto, a árvore má produz mau fruto. Então, Paulo está dizendo aqui, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Você compreende que muitas das vezes o filho ele está recebendo a influência, porque o que nós temos que compreender? O pai e a mãe é como se fosse a proteção do filho. E quem que é a proteção dos pais? Em quem eles estão confiando? Aonde eles estão buscando onde eles estão buscando força para a sua vida, onde eles estão buscando conhecimento, é em Deus. Quem que está sobre eles? É Deus. Eles estão sendo dirigidos por quem? Por Deus, pela Bíblia, pela palavra de Deus, ou eles estão sendo dirigidos pelo mundo, pelo sistema mundano? Quem está dirigindo os seus passos? As suas decisões, a sua mentalidade, a sua maneira de pensar, de enxergar o mundo, de enxergar a vida. Aí eles não estão buscando a Deus. Então eles estão buscando uma outra coisa que não é o verdadeiro Deus. Então o teto deles, a cobertura espiritual deles está rachada. E eles são a proteção dos filhos. Como a cobertura espiritual deles está rachada, porque moralmente, espiritualmente, emocionalmente, eles estão se comportando de uma forma inadequada, os filhos ficam suscetíveis a esses ataques. É como uma casa que não tem telhado. Os pais são cobertura espiritual sobre os filhos. Os pais são cobertura moral sobre os filhos. Os pais são cobertura emocional sobre os filhos. Os pais são cobertura material sobre os filhos. Se você fala em dar comida, em dar roupa, seu filho vai sofrer, vai ficar desnutrido, vai passar frio, não é verdade? Se você falha na parte emocional, teu filho vai receber isso. Aí as pessoas não compreendem quando a gente fala na questão de maldição hereditária. No sentido original da Bíblia, maldição quer dizer castigo, ou seja, castigo hereditário. É quando você percebe aquele determinado tipo de problema na família se repetindo geração após geração. Os pais geraram um filho fora da aliança do casamento, aquele filho que nasceu fora da aliança do casamento gera um filho fora da aliança do casamento.
já muito novo, adolescente, já começa a ter sexo precoce, porque ele foi gerado debaixo de um espírito de perversão sexual, de imoralidade sexual. E aí aquela criança que nasce daquele relacionamento, às vezes tem uma tendência homossexual. Você entendeu? Então, a qualidade da saúde espiritual que a pessoa tem, a qualidade da saúde emocional, espiritual que a pessoa tem, é a qualidade do fruto que ela vai gerar. E aí, às vezes, esses pais se comportam assim. Eles querem cobrar que os filhos se comportem bem, sendo que eles não estão dando o exemplo. E Paulo está dizendo aqui, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, que a gente está falando aqui, né? Da perversão sexual, né? Nem os ladrões, pais que roubam, pais que enganam, pais que trazem para dentro de casa dinheiro de corrupção, dinheiro sujo, entende? Trazem para dentro de casa dinheiro sujo. Sirlene Andrade, querida, Deus te abençoe, um grande abraço. Trazem dinheiro sujo para dentro do lar. Dão até conforto para a família. Mas moralmente, esses filhos que estão sendo gerados dentro desse relacionamento, dessa família, eles vão desenvolver desvios nessa área moral também. E o texto diz aqui que os ladrões não vão herdar o reino de Deus. Então, se a gente um dia pegou algo de alguém, a gente tem que devolver. A gente tem que pedir perdão, a gente tem que restituir. A gente tem que corrigir. Aí diz aqui, nem os avarentos, né? Quantas vezes os pais, né? Às vezes o filho lá está aprendendo a dirigir, aí pegou o carro lá do pai e tal, o pai deixou pegar, daí acabou, bateu o carro. Aí já está assustado porque bateu o carro, porque já fez o problema. Aí vai contar para o pai xinga, ofende, dá aquela briga toda, né? Amaldiçoa o filho. Pessoa avarenta, que não divide nada do que tem. Não. Às vezes ela tem bastante, tem pessoas que perto dela que precisam às vezes de uma ajuda, ela não ajuda. Pessoas que servem a mamon. Nem os bêbados. Olha o que a gente tem visto hoje. Eu vejo isso no meu trabalho, eu falo com muita gente. E o que eu observo? Deu sexta-feira, sextou. O povo só fala em cerveja, em beber. Só falam nisso. Cerveja, beber, ficar bêbado, né, comer carne, e só isso que falam. E o cara já começa na sexta-feira. Samuel, um grande abraço, querido. Que Deus te abençoe, meu irmão. Grande abraço. Meus sentimentos pela vida do seu pai. Grande homem, um grande homem de Deus, seu pai. Então o cara começa a beber já na sexta-feira. Começa na sexta-feira. Bebe no sábado, bebe no domingo. E aí depois o filho dele entra no álcool, entra na droga, daí ele quer dar lição de moral pro filho. Porque o filho se perdeu na droga. Mas ele deu o exemplo. Ele deu um exemplo ruim. Ele ensinou o filho errado. Ele deu o exemplo ruim. E Paulo disse aqui, essas pessoas, os bêbados, nós vivemos numa cultura de muito álcool, onde o álcool é idolatrado. É idolatrado, o álcool é idolatrado. Esses dias eu coloquei no meu canal um vídeo, aí no Facebook eu postei, de um médico falando sobre os efeitos do álcool no corpo. E aí eu até escrevi assim, já que o Espírito Santo não consegue te convencer que esse negócio não é certo, então vamos ver aqui se o médico te convence. E aí o médico explica lá tudo o que o álcool faz no seu organismo. Ele desajusta o seu organismo.
A ingestão de álcool, ela tira o seu organismo do funcionamento normal. É algo extremamente prejudicial para a sua saúde. Extremamente prejudicial. E Paulo disse aqui, ó, os bêbados não herdarão o reino de Deus. Nem os maldizentes, né? Pais bêbados, pais maldizentes que maldizem os filhos, amaldiçoam os filhos com palavras. Então esses pecados que eu estou listando aqui, que Paulo falou, esses comportamentos aqui, é o resultado de famílias destruídas, disfuncionais, onde o homem ou a mulher ou ambos não estão cumprindo com o seu papel diante de Deus, com o seu papel moral de dar destino para a sua família. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, queridos, quando nós olhamos na Bíblia, vou repetir aqui, ó, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então, se você é um crente, um cristão, se você conheceu a Jesus, e você está percebendo que esses pecados que eu listei aqui estão na sua vida, isso é sinal que você está fora do plano de Deus para a salvação eterna. Você está correndo o risco de passar a sua eternidade no inferno. E Deus não quer isso. Deus não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que todos se arrependam. A família está morta, está morrendo, as famílias estão morrendo por causa desses pecados aqui, listados aqui. Quando você vê uma família se desfazendo, querido, ela não se desfaz porque as duas pessoas são muito boas, uma para a outra. Ela se desfaz pelo contrário, porque as pessoas estão em pecado. Alguém ali está falhando, ou ambos. Às vezes é um só que falha. Às vezes o outro está cumprindo o seu papel e o outro falha. Peca, erra, trai, engana. E a pessoa não aguenta. Às vezes a família se desfaz. Agora, quando uma família se desfaz, é sinal que aquela família, aquelas pessoas, elas falharam em viver no propósito de Deus, na vontade de Deus para a família. Deus criou a família, não é para a gente casar e ser feliz, não. É para atender o propósito dele. Entende? Quando a minha felicidade se torna um ídolo e eu quero casar só para ser feliz. Não, você tem que casar para atender o propósito de Deus. E aí você precisa descobrir por que Deus criou a família. Por que homem e mulher? E por que precisa dos dois para gerar uma outra vida? A hora que você tem essas respostas, que você entende por que Deus criou a família, você fará de tudo, o possível e o impossível, para manter a sua família funcionando. Porque ela é de Deus e só Deus pode mexer nela. Quando você entende que ela não é sua. Oi, tia Roseli, Deus abençoe, tia. Beijo aí para todo mundo. Thelma Mazione, Deus abençoe. Então a família é onde Deus se manifesta. É onde Deus manifesta o seu caráter, o seu coração. A mulher com as suas qualidades, com as suas virtudes. O homem com as suas qualidades, com as suas virtudes. E quando ambos entendem o que Deus quer deles,
E cada um tenta fazer a sua parte. O homem tenta atender a mulher na sua necessidade. E aí para você atender, você tem que abrir mão de você, entende? Colocar o outro superior a você. Quando a mulher entende que o homem tem necessidades e ela tem que atender as suas necessidades, e ela coloca ele superior a ela, entende? Em situação de humildade, quando ambos entendem isso e se curvam diante do Senhor para atender o propósito de Deus, a família funciona. Funciona e funciona bem. Mas quando um dos dois ou ambos não querem se curvar, não querem se humilhar, não querem atender o propósito de Deus, a família se desfaz. E aí começa toda essa desordem social que nós estamos vendo. A sociedade toda bagunçada, as pessoas bagunçadas, vidas bagunçadas, pessoas sem destino, sem rumo, sem direção. Pessoas que hoje querem uma coisa, amanhã já não querem, hoje pensam uma coisa, amanhã já não pensam. Pessoas que colocam os prazeres acima dos valores. Entende? Aí você vê que a sociedade ela é o resultado dessa família que morreu. Dessa família, desse homem e dessa mulher que abandonaram o Senhor. Abandonaram a pura e simples verdade da Escritura e obedeceram aos instintos e aos impulsos do seu coração enganoso e pecaminoso. Então, quando nós entendemos que a nossa vida não é nossa, ela está escondida com Cristo em Deus, com Deus em Cristo. Quando a nossa vida está escondida no Senhor, quando nós entendemos que a nossa vontade tem que ser para Deus, a gente não vai viver no pecado. E vai ser até leve, vai ser uma vida leve. Porque para pecar, querido, você vai ter que mentir, você vai ter que fazer um monte de falcatrua, você vai ter que fazer escondido. Para você pecar, você vai ter que fazer um monte de coisa para tentar esconder o teu pecado. Para fazer o certo, basta fazer o certo. Você faz na frente de todo mundo, não tem problema. Mas para pecar, o cara vai precisar ir para um motel com a amante. O cara vai ter que ver a pornografia dele lá escondido. Entendeu? Para enganar, para roubar, ele vai ter que fazer sempre escondido. Esses pecados que eu expus aqui, o cara sempre vai tentar fazer escondido. Apesar de que hoje o negócio está tão solto que tem gente que já faz na rua mesmo, para todo mundo ver, né? Você anda na noite aí, você vê à noite, o demônio reina na vida das pessoas. Mas tudo isso é, querido, resultado da morte da família, da disfunção, da destruição da família que foi criada por Deus para atender o propósito de Deus, do Criador. O homem atender a mulher e os seus filhos, a mulher atender o homem e os filhos. Esse é o objetivo. Preparar a próxima geração. A próxima geração vem, aprendeu bem com os pais, o menino aprendeu bem com o pai, a menina aprendeu bem com o pai, com a mãe, e quando ela encontrar lá a sua metade, o seu esposo, ele quando encontrar a sua esposa vão saber tratar bem, porque eles viram os pais tratando bem. Eles aprenderam, eles viram a conduta, eles viram, os pais deram testemunho do Deus que eles falavam, com as atitudes, com a vida, com o estilo de vida. Então fica fácil, os filhos aprenderam, eles praticam aquilo e ensinam para o filho deles e isso vai passando de geração em geração. Nós temos que entender uma coisa, querido. A tua vida, ela não é sua. Você tem que entender isso. A sua vida, ela é de Deus, você querendo ou não. E como Ele deu a permissão para você viver, Ele te deixou viver, te deu a vida.
Você vai ter que escolher se você quer viver para Ele ou se você vai viver para você. Agora eu garanto uma coisa para você. Se você viver para Deus, a tua vida dará certo. Se você viver para você, tua vida parece que vai dar certo. Mas não vai. Você vai pagar um preço muito caro por não se submeter aos valores do teu Criador, ao domínio dele sobre ti. Eu sempre digo o seguinte: você é capaz de dar a vida para você mesmo? Não. Se você não é capaz de dar a vida para você mesmo, a tua vida não é sua. E aí quando você entende que a tua vida não é sua, você tem que devolver ela àquele que te criou. As coisas abrem. A tua mente abre, o teu entendimento abre. Quando você se debruça sobre esse livro aqui, ó, começa a ler e começa a aprender com os erros do passado, dos homens do passado, e com os acertos deles. E aí você entende. Agora você precisa ter a humildade de se curvar diante desse livro. De desligar um pouco a TV, de dar menos atenção para os seus amigos, mais atenção para o seu filho, para a sua esposa, para a sua família. Porque Deus vai cobrar de você o que você fez com a sua família. O que você fez? Luzia Salta, um grande abraço, querida, que Deus te abençoe. O que você fez com a família que eu te dei? Um dia Deus vai perguntar. E nós vamos ter que responder. E eu espero que a minha resposta, que a sua resposta seja uma resposta boa. O Senhor está aqui, ó. Eu dei o melhor que o Senhor me deu, eu dei para minha família. Mesmo, às vezes, eu recebendo mal dos meus pais, eu busquei um caminho e eu busquei uma maneira de viver. Mesmo eu não tendo tido um grande exemplo, às vezes por parte de um ou outro dos pais. Mas eu busquei, eu fiz a minha parte. Está aqui, as minhas mãos estão limpas. Eu estou com a minha cabeça aqui erguida e com a minha consciência tranquila, que eu dei o meu melhor. Que eu não fui um adúltero, que eu não fui um bêbado, que eu não fui um ladrão, que eu não fui um sodomita, que eu não fui um maldizente, entende? Que eu não fui um mentiroso. Mas eu guardei a sua palavra no meu coração e eu transmiti a sua palavra aos filhos que o Senhor me deu, que são herança do Senhor. Então, queridos, que nós possamos entender que a família não pode morrer. Se depender de mim, de você, nós temos que cumprir com o nosso propósito. Deus vai fazer a parte dele. Ô Tacílio, um grande abraço, que Deus te abençoe. Deus vai fazer a parte dele, se você fizer a sua. E eu tenho certeza que se você fizer a sua, Deus vai surpreender você. E você vai desfrutar de algo que você jamais imaginou. Se você obedecer esse livro. E se entregar, se arrepender dos seus pecados, confessar para quem você tem que confessar, abandonar o seu pecado, a prática pecaminosa e viver uma vida reta diante de Deus. Corrigir o que tiver que corrigir. Às vezes você vai ter que pagar um preço aí para corrigir. Porque você pecou. Mas Deus vai estar com você. Ele vai caminhar junto contigo e vai te ensinar a humildade. Vai te ensinar a reconstruir. Vai te ensinar o que é o verdadeiro amor de Deus no coração de uma pessoa. Tá bom, queridos? Então, essa palavra que eu tinha para compartilhar com você. Muito obrigado aí pela audiência, as pessoas que ficaram assistindo aí. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Você tem uma semana de paz, tá? Porque os dias são maus, mas nós precisamos perseverar. Estarmos buscando a face do Senhor, do nosso Pai. Tá bom, querido? Então compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, com as pessoas que você não ama.
Compartilhe com todo mundo que você puder, para que essa mensagem chegue aos corações. É uma palavra simples, mas eu tenho certeza que tem vida nessas palavras que eu estou dizendo aqui. Vida do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.